Boa tarde. Boa tarde, bom dia para vocês. E aí, pessoal, como que vocês estão? Estamos entrando na nossa terceira semana de aula e como eu tinha dito para vocês através dos roteiros, né, e das nossas últimas aulas, hoje nós vamos começar então o nosso volume 2 do livro. Se você não pôde ir na escola buscar, né, você pode acompanhar através do Positivo On, lá tem os livros no formato online, no formato digital, e, não deixem de acompanhar a matéria pelo livro também, né, que é uma ferramenta que vocês têm para estudar, para ler sobre aquele conteúdo que a gente está falando. Então, hoje estamos aí no capítulo 3 do volume 2, né, o primeiro capítulo desse volume é o 3. Então eu deixei o quadro aqui no inicinho para vocês poderem dar um pause no início da tela lá, para a gente falar um pouquinho dessas palavras que eu coloquei aqui. Então, olha só, hoje eu tô tentando uma forma móvel para ver se fica um pouco mais dinâmico, tá bom? Esse quadro aí, a gente vai comentar então no capítulo 3, na verdade, sobre tudo isso que tá aí falando. Claro que não só na aula de hoje, né? Mas olha só, a gente vai falar sobre misturas, sobre elementos, substâncias, homogêneo, heterogêneo, eta, et, vamos falar de método de separação, de misturas, vamos falar sobre lixo. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que toda vez que vocês iniciarem um capítulo novo, deem uma folheada pelo capítulo todo, vê do início ao fim sobre o que vai falar, sobre quais assuntos que estão por vir, porque assim você vai ficar familiarizado quando a gente estiver estudando sobre alguma coisa e você já vai saber, nossa, essa informação vai ser útil lá na frente. Então é bom que a gente possa ter uma visão dinâmica de todo o capítulo que a gente tá. Então por isso que eu coloquei aqui, e aí toda vez que tiver algo no quadro, vocês vão copiar aí no caderno de vocês. Então esse quadrinho, vocês têm que ter ele copiado, tá? Volta lá no início da aula, dá um pause e copia. Então a gente tá na nossa aula número 12, no dia 8/4, tá bom? E aí vocês já vão colocar também, volume 2, capítulo 3 do livro, pra gente não se perder depois, quando eu tiver aí várias coisas que eu vou ter que corrigir no caderno de vocês, né? Pra gente não se perder e pra gente poder dar seguimento certinho dos conteúdos que a gente tá vendo, beleza? Então, no capítulo 3, hoje, nós vamos começar falando sobre mistura, elemento e substância. Vamos tentar entender essas palavrinhas. Então, eu vou apagar aqui o quadro, vou colocar essas palavras pra gente começar a se familiarizar com elas, beleza? Vamos lá então, voltando. Então, deu um tempinho aí para vocês poderem dar um pause, né? Copiar ali sobre o quadro. Então, olha só, gente, nesse quadro aqui agora, a gente vai ver a introdução aí do nosso volume 2, no capítulo 3, a página 3. Então, o título é Composição da Matéria, né? A gente tem uma foto aí da foto da Terra, né? Vista de cima. Tem como ver ali uma camada que é a camada de gás, né, que protege, que a gente viu anteriormente, que é a nossa atmosfera. E por que a gente tem essa figura aí? Porque a gente vai tentar distinguir agora sobre essas três palavras: elemento químico, substância e mistura. Olha só, eu coloquei na definição aí. O que é um elemento químico? Um elemento químico, ele é sempre formado por átomos e moléculas. Átomos e moléculas a gente vai ver melhor no ensino médio, quando a gente estiver trabalhando tabela periódica. Acho que no 9º ano também a gente vê. E aí vocês vão entender que tudo que existe no mundo, ele é composto por algum tipo de átomo, né? E algum tipo de substância específico. Então, por exemplo, se eu falo assim, o oxigênio. O oxigênio, ele é uma substância. E qual átomo que existe no oxigênio? O O2, quer dizer, o átomo de oxigênio, né? E aí ele só existe quando são dois juntos formando então o oxigênio. Ele precisa de ter dois átomos. Mas vamos aos poucos. Então, o que é um elemento químico? Lá na página 3, você tem o desenho de um corpo humano, que ele tá todo desenhado em bolinhas. E ao redor tem vários elementos químicos.
Então, um elemento químico, ele é composto por esse átomo e essa molécula, que é a menor parte daquilo que é conhecido, que forma a matéria, né? Que forma aquilo que é palpável, que a gente pode tocar. Então, por exemplo, uma mesa, ela tem um elemento químico, né? A madeira, para ela ser feita, ela tem elemento químico. O ar, ele tem elemento químico. O aço, ele tem elemento químico. Tudo que existe, a menor parte divisível da matéria, por enquanto nós vamos ver que é um átomo. Depois a gente vai ver que dentro do átomo existem divisões também, mas vamos ficar com átomo. Então, elemento químico, ele é aquilo que constitui tudo que existe de matéria. E quando a gente fala matéria, gente, a gente tá falando daquilo que a gente pode tocar, né? Essa blusa, ela é uma matéria, o meu corpo é matéria, tudo que é visível, que é palpável, é matéria, né? Até o ar também, que a gente não consegue ver, mas ele é uma matéria, porque se a gente colocar ele dentro de um lugar, a gente tinha falado disso na outra aula, né? Ele ocupa um espaço, então ele é matéria também. Então, o elemento químico é a menor parte que vai compor a nossa matéria. É composta por átomos e elementos que vão compor esse elemento químico nosso. Então, por que a gente falou de elemento químico? Porque uma substância, ela é formada, que eu coloquei ali, né? Ela é formada por mais de um elemento químico. Então, a água, vamos pegar a água. A água, ela já não é um elemento químico só. Por quê? Porque ela é formada por... a gente já conhece a fórmula da água, né? Qual que é? H2O. O H representa quem? Hidrogênio. E o O, oxigênio, não é isso? Então, o hidrogênio é um elemento químico e o oxigênio é outro elemento químico. Quando a gente reúne esses dois elementos, a gente vai dar origem a uma substância. Que substância que é essa? Essa é a água. Então, várias substâncias que a gente tem, ela é formada por mais de um elemento químico, que está ali junto formando aquilo que a gente conhece. Então, eu dei um exemplo bem clássico para vocês da água. A água ela é formada por hidrogênio, que é um elemento químico, e também por oxigênio, que é outro elemento químico. Quando a gente reúne, damos origem a uma substância. Deu para entender agora elemento químico quando eu expliquei substância? Então, ó, substância é a união de dois elementos químicos, né? E isso aqui é para a gente compreender o processo que a gente vai chegar. A gente não precisa saber agora no 6º ano todos os elementos químicos que existem, o nome dele, como eu disse para vocês. A gente vai ver tabela periódica lá no 9º e no ensino médio, que aí sim a gente vai começar a entender sobre cada elemento químico. Mas é importante que vocês saibam o que forma uma substância e por que essa substância forma uma mistura, tá? Eu quero que vocês entendam a dinâmica dessa cadeia desse processo todo. Então, partimos lá de elemento químico, fomos para substância. Então, substância é a união desses elementos químicos. E a mistura? O que ela vai ser? A mesma coisa, a união de substâncias. Então, por exemplo, quando eu pego a água e maracujá e misturo, são duas substâncias diferentes e ali, quando eu misturei, agora eu tenho um novo produto, não é? Porque quando eu pego a água e o maracujá e misturo, eu consigo separar essa água desse maracujá, e isso daí vai ser o nosso próximo tópico, e obter de novo num recipiente só água e em outro recipiente só maracujá? Eu já não consigo, não é? Depois que eles se uniram, por enquanto, né, a gente vai parar aí que a gente não consegue separar. Mais pra frente, se vocês tiveram essa curiosidade que eu falei de olhar todo o capítulo, vocês vão ver que algumas substâncias a gente consegue separar, na verdade a maioria. Mas nesse exemplo que eu dei, por exemplo, o suco de maracujá, ele é a união de quê? De duas substâncias, água mais polpa de fruta. Então ali, ó, mistura, o que eu coloquei pra vocês? É a junção de duas ou mais substâncias, né? Então isso serve pra... vocês podem imaginar várias coisas. No livro mesmo tem ali, parece que é um milkshake de morango, né? Uma vitamina de morango na página 3. Isso é uma mistura. O que mais que a gente podia falar de mistura? Um bolo. Um bolo é uma mistura. E de várias substâncias, né? A gente mistura ovo, a gente mistura leite, a gente mistura farinha. O ovo, o leite, a farinha, será que eles são só um elemento químico? Ou será que é a junção de mais de um elemento, né? Então, uma substância pode ser dois elementos ou mais, tá bom? Que tá formando uma nova substância.
E uma mistura é isso, é a união de várias substâncias. Então tá vendo que um depende do outro, né? Um segue o outro, ó. Para a gente ter substância, precisamos de vários elementos químicos. Para a gente ter mistura, precisamos de várias substâncias. E para ter elemento químico, né, que foi o começo lá que eu falei, aí a gente precisa de átomos e moléculas, mas não precisamos falar disso agora. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? É importante a gente saber a diferença dessas palavrinhas, porque agora a gente vai ver a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea, tá bom? Então, vou apagar e vou colocar ali para vocês mistura homogênea e heterogênea. Vamos lá, então. Voltando aqui, olha só. O que eu coloquei aí nesse quadro para vocês? Para a gente entender agora sobre mistura homogênea e heterogênea. Então, a gente já sabe o que é um elemento, o que é uma substância e o que é uma mistura. E o que é isso, homogênea ou heterogênea? É a divisão que existe dentro de um tipo de mistura para a gente saber, para a gente classificar ela. Por quê? As misturas não são todas iguais. A gente deu alguns exemplos aí. Então, tem substâncias que quando a gente mistura, a gente não vê que elas estão misturadas, não é? Um ótimo exemplo que eu tô usando aqui, ó, já tá no finalzinho, é o quê? Água. Então, lá na página 5 do livro de vocês, tá falando um pouquinho disso. A água, por que ela é uma mistura? Olhando assim, às vezes a gente pode achar que ela é uma substância. Por quê? Ela não tem nada ali, você olha e só vê uma coisa única, não é? Então, às vezes a gente pensa assim, cadê duas substâncias misturadas? Mas se a gente pegar a composição da água, quando você compra uma garrafinha de água, tem o rótulo, não é? Lá no rótulo tem as informações do que eles misturaram para fazer aquele produto. Na água também tem misturas de substâncias. Então, aí na página 5, a gente vê o exemplo de uma fabricante aí, deixa eu ver qual que é. Premium é a marca. E a gente vê a quantidade de substância que eles misturaram para formar essa água, não foi? Então, fósforo, fosfato, sulfato, bicarbonato, fluoreto, olha só, tudo isso era o quê? Substâncias, né? Essas partes aí separadas são substâncias, mas quando você reúne todas elas na proporção que eles colocaram ali, eles formam a água mineral. Então, a água que a gente toma, ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. Por quê? Porque a gente reuniu vários tipos de substâncias. Tá vendo como que é difícil, às vezes, só olhando, identificar se é uma mistura ou uma substância? Então, toda vez que chegar essa dúvida, você não tem como responder apenas a olho nu, apenas observando. Se você olhar para um produto ali e não conseguir identificar se ele é uma substância ou uma mistura, então, a quem estiver te perguntando aquilo tem que te dar mais alguma informação. Tem que te falar qual é a composição daquele material que você está observando, né? Ou então você tem que saber a origem da fabricação. Como que foi feito aquilo? Para você poder afirmar isso é uma substância ou isso é uma mistura. Um belo exemplo foi a água. Por que eu quis falar da água? Porque aqui, dentro de mistura homogênea ou heterogênea, a gente vai ver que a água está dentro de uma delas. Então, vamos nos atentar aqui para o que eu coloquei para vocês como mistura homogênea. É a união de duas ou mais substâncias, né, que apresentam um aspecto uniforme. O que é uniforme? Uniforme é uma coisa igual, né? Então, quando você olha para a água, você não consegue distinguir quais são as substâncias que estão sendo formadas ali, não é? Você olha e vê uma coisa única, né? Aquele aspecto ali transparente da água. Você não vê onde está ali o fosfato, o sulfato, você não está vendo essas partes. Então, a gente fala que ela é uniforme. E quando a gente fala que essa mistura é uniforme, a gente está falando que ela tem uma fase, tá? Então, guarda essa informação, ela é muito importante. Aquilo que tem aspecto uniforme, ela tem uma fase. O que é uma fase? Significa que você olha para todo o conteúdo ali daquele produto que você está analisando e você não vê distinção. Tudo parece uma coisa só. Aí, ó, de novo, vou trazer a garrafinha aqui da água. Ó. Tudo bem que ela é toda desenhadinha, mas olha assim, quando a gente vê bem embaixo da água, não dá para ver o que compõe essa água, a gente só tá vendo um líquido único. Qual outro exemplo que a gente pode dar? Eu coloquei ali no quadro para vocês, que vocês copiaram. Suco de laranja, quando ele tá coado. Porque quando ele tá ali com os pedacinhos da laranja, a gente tá vendo outras coisas. Mas quando ele tá todo coado, a gente vê um líquido meio amarelinho, meio laranja, né? Depende aí a cor que
da sua laranja, mas a gente vê um líquido único, não é? Outro exemplo que a gente podia ter colocado ali, a gelatina, quando você dissolve todo o pacotinho, pode ficar nem um pouquinho do grãozinho. Não fica só um líquido colorido? Então você não está vendo o que mais que compõe aquele líquido. Quando é assim, a gente fala que a nossa mistura é homogênea. Então ela só tem uma fase. Você olha e não vê o que mais compõe aquela mistura. Toda vez que você olhar para um material e só estiver vendo uma fase, ele é homogêneo, tá? E aí eu pus outros exemplos. Massa de bolo, né? Depois que a massa tá toda batidinha, ela fica com aspecto uniforme. Você não vê você não consegue ver onde tá o ovo, onde tá o leite, onde tá a farinha. Tá tudo misturado, formando um produto só, né? Eu pus ali também perfume. A maioria dos perfumes, e aí não pode confundir com um óleo bifásico. Não sei se tem mãe aí de vocês ou irmã que tem aqueles óleos que vende. E aí eles têm várias fasezinhas. Por que fala bifásico, trifásico? Porque dá pra ver as camadas certinho do que compõe esse óleo. Mas eu tô falando do perfume. O perfume não é um líquido que você olha assim e ele tem toda a mesma forma? Ou você consegue ver o que compõe aquele perfume? Não, por quê? Porque ele é uma mistura homogênea. E aí, em contrapartida, a gente tem mistura heterogênea, não é isso? Mistura heterogênea é o oposto da mistura homogênea. Esse et aqui, ó, vem para nos mostrar que é diferente. Homo é igual e et é diferente. Então, heterogênea é a união de duas ou mais substâncias que não vão ter um aspecto uniforme, ao contrário, elas vão ter mais de uma fase. Então, quando você mistura, você pode misturar muito, 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 ainda assim você vai ver duas coisas compondo, ou mais, às vezes dá pra ver 3, às vezes dá pra ver 4, né? Mas você vai ver mais de uma substância presente ali. Quando você visivelmente conseguir reparar que tem mais de uma substância ali, aquela mistura é heterogênea. Lembrando do exemplo que eu dei aqui da água. A água ela é uma mistura homogênea, né? Mas ela é composta por mais de uma substância, tá? Já outros exemplos que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, feijoada. A feijoada, ela é uma mistura heterogênea por quê? Tem o feijão, tem o caldo, tem as carnes, tem gente que coloca a folha de louro. Então, você pode misturar o máximo que você quiser a sua feijoada. Ainda vai dar para ver caroço de feijão, vai dar para ver carne, vai dar para ver o caldo, que foi feito com um pouco da água, né? Então, cada um desses elementos que a gente falou ali era uma substância, né? Era o feijão é uma substância, a carne é outra substância, o caldo é outra substância. Então, você reuniu várias em um único lugar, mas ainda dá para distinguir cada uma delas. Quando é assim, a gente chama de mistura heterogênea. Então, o que ela forma? Duas fases, tá? Toda mistura heterogênea forma duas ou mais, tá bom, gente? Duas é o mínimo. Se tiver duas fases, já é uma mistura heterogênea. Agora, pode ter mais do que isso. E aí, eu coloquei outros exemplos aqui para vocês, ó. O suco de maracujá. Por que o suco de laranja é homogêneo e o suco de maracujá é heterogêneo? Porque, normalmente, o suco de maracujá não passa a semente do maracujá triturada, ela ainda consegue passar na maioria das peneiras, não é? Então, se você deixar o copo lá com o suco por um bom tempo, você vai ver que lá no finalzinho você vê uma camadinha toda preta. O que é? São as sementes do maracujá. Se você conseguiu ver que tem um líquido todo lá amarelinho do maracujá e a parte preta, e você viu duas fases, já passou a ser o quê? Heterogênea. Então, misturas é o quê? Junção de mais de uma substância, né? Isso é mistura. E dentro de mistura a gente vai poder ver se ela é homogênea ou heterogênea. A homogênea é aquela que forma só uma fase, então o aspecto é todo uniforme, você não consegue distinguir as substâncias. E a heterogênea é aquela que forma duas ou mais fases. Você vai olhar e vai conseguir reparar que existem substâncias diferentes ali. Mas atenção, existem algumas exceções que a gente vai ver agora no finalzinho, tá bom? Porque eu quero falar também com vocês sobre essa diluição que tem aí nas misturas, ok? Vamos lá então, gente. Olha só. Eu tinha dito que eu queria explicar sobre solubilidade, né, para vocês, e também explicar algumas exceções. Mas o que eu vou fazer?
eu vou encerrar o vídeo por aqui na aula de hoje. E na próxima aula, que é amanhã, no vídeo de amanhã, então, eu vou entrar falando sobre solubilidade e sobre essas exceções que eu comentei com vocês. E eu quero fazer alguns exercícios com vocês do livro didático no vídeo, para a gente poder tirar as dúvidas que tiver sobre misturas e sobre soluções. Então, vou selecionar alguns. No roteiro, na aula de amanhã, vocês vão ver que pediu para realizar a página 10, 11 e 12. Isso. Então, todas as atividades do didático 10, 11 e 12 é para vocês realizarem. Então, alguns deles nós vamos fazer juntos no vídeo e os demais vocês vão fazer em casa, tá? Para a gente poder sanar qualquer dúvida que tenha restado da aula. Como eu tinha dito semana passada, estou fazendo vídeos menores, porque eu sei que vocês estão com muitos conteúdos para estudar. Então, eu espero que esse vídeo ficou bem menor do que os outros, né? E que ele tenha ajudado na compreensão dessa matéria. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário dos vídeos. Também pode enviar pela plataforma Positivo On, tá? Que eu tô sempre respondendo os alunos. E também tem o SPE com você, que nós agora conseguimos alinhar a disciplina de ciências, estar junto com eles. Então, se vocês assistirem a videoaula, eles também vão ter falado sobre isso. Às vezes você não compreendeu alguma coisa que eu falei, você pode tirar as dúvidas assistindo essa outra aula também, tá bom? E na hora da realização das atividades é que vocês vão ver mesmo. Eu consegui compreender, não consegui compreender. Não deixe de fazer o registro no caderno, que é muito importante. Depois eu vou saber se você conseguiu acompanhar mesmo as aulas através disso, né? E as demais dúvidas podem me procurar Positivo On ou nos comentários do YouTube, tá? Até mais, até amanhã pra vocês. Continuem o roteiro aí. Até mais, gente.